Eu me tornei um lobo vampiro. Capítulo 101. Atire. 2. Oi. O que diabos está acontecendo aqui? Se foi um empate, deveríamos pelo menos receber nosso dinheiro de volta. Foda-se isso. Eles devem ter encenado tudo isso. Não há nenhuma maneira que o cara Vince teria saltado para fora dos limites por vontade própria. Após o silêncio momentâneo, a multidão enlouqueceu. Nenhum anúncio havia sido feito sobre as apostas que todos haviam feito, e ainda assim as pessoas estavam enlouquecendo pensando que perderam seu dinheiro para sempre. Vendo que a multidão estava prestes a ficar fora de controle, o supervisor do evento ou gerente, como era chamado, pediu reforços. No momento em que a multidão viu os mercenários entrando, todos se acalmaram imediatamente. Eles ainda estavam chateados com o dinheiro deles, mas foda-se o dinheiro deles, suas vidas eram muito mais importantes. Além disso, nenhum deles também queria ficar do lado errado dos donos do mercado. Isso os deixaria banidos de fazer apostas novamente. Pelo menos pessoalmente. Assim que todos se acalmaram, o locutor subiu ao palco junto com Ashton e Baiter. Como não havia um vencedor claro, eles deveriam ter declarado a partida como um empate. Pelo menos isso teria acontecido há uma década, quando a última partida do empate foi registrada no banco de dados. Mas agora, eles aumentaram seu orçamento e, portanto, já colocaram câmeras de alto movimento ao lado da arena. Os donos do mercado queriam expandir seus negócios há algum tempo e, como tinham os fundos, estavam prestes a iniciar um serviço de streaming e abrir configurações globalmente. Mas, por enquanto, tudo estava em uma espécie de fase de testes beta. Ainda assim, era a oportunidade perfeita para elas testarem se as câmeras e outros equipamentos eram úteis ou não. Que partida emocionante foi! Ei! L. O locutor queria animar a multidão, mas com os mercenários ali, era uma coisa difícil de fazer. Então seguindo em frente, eu acho todos nós estamos animados para saber quem foi o vencedor de uma partida tão emocionante, certo? Também não houve resposta desta vez. Sem mais delongas, vamos conferir a filmagem. Seus idiotas chatos. O locutor estalou o dedo e, no momento seguinte, várias telas caíram do teto para que todos assistissem o resultado com os olhos. Em câmera lenta. Bem, parece que eles realmente gastam muito dinheiro aqui. Ashton pensou consigo mesmo. Droga, se eu soubesse que isso aconteceria, eu não teria saltado em primeiro lugar. Antes de pular para fora da arena, Ashton pensou que se eles terminarem empatados, eles terão seu dinheiro de volta ou terão que começar a partida novamente. Ele teria ficado feliz com qualquer resultado. Mas ele não esperava que eles decidissem um vencedor assim. Apesar de eu ter saltado depois desse mestre Baiter, não tenho certeza se bati no chão primeiro ou não. A essa altura, Ashton estava um pouco preocupado. Embora pudesse se dar ao luxo de perder o dinheiro, ele realmente não queria. Bem, porque dinheiro era dinheiro, afinal. Nunca se poderia ter o suficiente. Aqueles que disseram o contrário eram mentirosos. Além disso, ele não queria perder a chance de obter uma nova arma para Vince. À medida que a gravação começou, ficou claro quem havia vencido a partida. Por causa da perna que Baiter estava segurando, um dos pés de Ashton tocou o chão antes do de Baiter. Mas seu segundo pé tocou o chão somente depois que todo o corpo de Baiter tocou o chão. Isso poderia ter levado a outra polêmica, mas o locutor imediatamente usou suas células cerebrais para lembrar a todos as regras de eliminação. A pessoa cujos dois pés tocaram o chão primeiro foi eliminada, o que significava que Baiter havia perdido a partida. Houve alguns rumores sobre se a decisão estava certa ou não, mas no final não havia nada que eles pudessem fazer com os mercenários presentes. Parabéns ao cara com o nome idiota de Vince por vencer uma partida tão emocionante. O sarcasmo definitivamente é intencional. Não se esqueça de reivindicar seus ganhos antes de sair. O locutor anunciou e mais uma vez saiu correndo. Com isso, a partida chegou ao fim e embora Ashton não tenha ganhado tanto ESP quanto ele gostaria, havia algo mais importante do que a vitória que ele ainda poderia ganhar. Enquanto Ashton se dirigia ao balcão para reclamar seu prêmio, ele percebeu o olhar perturbado no rosto de Baiter. Aquele olhar era exatamente o que Ashton estava esperando. Era hora de ele fazer sua jogada. Ele caminhou até o homem que estava verificando sua armadura quebrada e amassada. O que você quer agora? Veio aqui para esfregar sua vitória na minha cara.
Biter disse em voz baixa. A perda estava afetando mais do que Ashton pensava. Ashton não disse uma palavra e transferiu para Biter 20.000 unidades azuis, cerca de metade do que ele ganhou. Biter ficou surpreso e pulou assim que recebeu a notificação. Mas sua reação logo desapareceu e ele olhou profundamente nos olhos de Ashton. Eu não preciso da caridade de ninguém. Ele murmurou, e mesmo que precisasse do dinheiro, ele estava prestes a transferi-los de volta quando Ashton o parou. Eu não me importo com o que eles dizem, eu sei que foi um empate. Ashton sorriu. No que me diz respeito, estou apenas dando a você o que deveria ter sido seu de qualquer maneira. Além disso, já tenho uma recompensa que posso reivindicar, então. Consegui o que queria no primeiro lugar, colocar. Biter ficou atordoado. Ele estava lutando aqui há semanas, desde que conseguiu sua primeira aula, mas esta foi a primeira vez que ele se deparou com um lutador assim. Não era de surpreender que esta fosse sua primeira experiência. A maioria dos lutadores que lutaram aqui tiveram suas circunstâncias, enquanto o resto apenas lutava por diversão. Havia muitas coisas acontecendo na mente de Biter. Mas o que saiu de sua boca foi: obrigado. Você não tem ideia do quanto eu precisava desse dinheiro. Eu sabia que você precisava de dinheiro para alguma coisa. Ashton sorriu antes de dar um tapinha nos ombros do homem. Caso contrário, você teria investido mais dinheiro em sua armadura e obteria materiais adequados para isso. Posso sentir que você tem um talento extraordinário e seria um desperdício vê-lo não ser utilizado adequadamente. Então, estou feliz por poder ajudá-lo um pouco. Você é um jovem bastante observador, não é? Biter enxugou as lágrimas. Vou lembrar dessa sua generosidade. Sempre que precisar de mim, é só me chamar e estarei a seu serviço. Não se preocupe com isso. Prefiro ter você como amigo do que ser seu benfeitor. Mas vou aceitar sua oferta. Ashton respondeu e saiu depois de trocar informações de contato com Biter. Parece que a missão Biter foi um sucesso. Quando Ashton disse que sabia sobre o talento e potencial de Biter, ele não estava brincando. Ter um criacionista como aliado valia muito mais do que as 20.000 unidades azuis que ele acabou de gastar. Graças a Biter, Ashton agora tinha uma fonte confiável para obter suas armas e armaduras, no futuro. Isto é, desde que ele pudesse fornecer a Biter materiais suficientes. Em breve, nem isso será um problema. Mas, por enquanto, tudo estava no caminho certo. Os escravos estão sob controle e eu tenho um aliado também. As coisas começaram a melhorar para mim. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo Atire. 3. Bem, talvez as coisas não estivessem tão boas quanto Ashton estava pensando. Um momento depois, ele estava envolto em problemas mais uma vez. Desta vez, o problema veio na forma de um humano. Quando Ashton estava voltando para a academia, um cara esbarrou nele. Embora ele estivesse disfarçado de lobisomem, Ashton sabia que o homem não era um lobisomem, mas um humano. Afinal, os lobisomens não precisavam de dentaduras. Pelo menos, até onde Ashton estava ciente. Ele usou detecção, e com certeza, o homem era definitivamente um humano. O inferno. Ashton ficou chocado ao ver um humano correndo em uma rua cheia de lobisomens. No entanto, antes que ele pudesse perguntar ou fazer qualquer coisa sobre a situação, ele foi imediatamente encurralado por meia dúzia de pessoas. Todos eles estavam vestindo o mesmo uniforme que as duas pessoas que Ashton tinha visto antes na academia. Ele estava confuso e não sabia o que estava acontecendo até que um dos homens ao redor deles gritou a plenos pulmões: "Não se movam, seus terroristas. É melhor se renderem." Foi só então que Ashton percebeu que as pessoas tinham suas armas em punho e estavam prontas para matá-lo junto com o humano de cabelos negros. Logo, uma multidão se juntou ao redor deles também, e não parecia que eles tivessem boas intenções também. Eu sabia. Esses bastardos não poderiam ter entrado no contingente sem qualquer ajuda interna. O homem com óculos enormes cobrindo o rosto disse: "Veja este lobisomem, ajudando o humano bastardo." Os outros permaneceram em silêncio. Ashton não podia acreditar o quão podre sua sorte poderia ficar em poucos momentos. Apenas um segundo atrás, ele estava se sentindo como se nada pudesse detê-lo. Mas agora, bem, ele caiu em uma situação fodida. "Olha, eu não sei o que você está tentando insinuar, mas eu não conheço esse homem." Ashton levantou ambas as mãos acima de sua cabeça. "Eu estava saindo de lá e esse homem acabou de bater em mim." "Cala a boca."
De repente, uma voz esganiçada veio de trás. Ashton se virou para ver quem era essa nova pessoa problemática. Era o mesmo homem e a mesma garota que Ashton tinha visto conversando com o diretor algumas horas atrás. A garota ainda olhava vividamente um buraco nele, mas desta vez Ashton não se sentiu desconfortável, ao contrário de antes. Em vez disso, seu olhar era incomumente frio. Naquele momento, Ashton percebeu que não havia voltado ao normal depois de deixar o mercado. Talvez seja por isso que eles não conseguiram reconhecê-lo. Então essas pessoas têm suas mãos dentro da academia também, hein? Cap murmurou antes de pegar algumas facas. Não é de admirar que aquela fera tenha conseguido entrar e sair da arena sem problemas. PSK, esses garotos hoje em dia. É tão fácil suborná-los. Tenho certeza que a resistência teria oferecido ao garoto algumas páginas de habilidade e ele começou a trabalhar para eles. Alguém comentou. Por que você está perdendo tempo assim? A mulher de cabelo ruivo e um tapa-olho perguntou ao capitão. Vamos apenas matar o bastardo e acabar logo com isso. Podemos levar o garoto para interrogatório em vez disso. Oi, oi, oi. Estou lhe dizendo, você está enganado. Eu não. Ashton tentou ao máximo explicar a situação para os oficiais ao seu redor, mas mais uma vez foi interrompido. No entanto, desta vez ele foi interrompido pelo humano, que se levantou e colocou uma seringa ao lado do pescoço de Ashton. Deixe-me ir, ou esse filho da puta morra agora. O humano rugiu a plenos pulmões. Sim, boa jogada, idiota. O homem que parecia ser tão baixo quanto o professor Kakarov zombou. Você acha que se você colocar a seringa no pescoço do seu camarada, nós vamos deixar você ir? Segure-o. Aquele ao qual todos se referiam quando Cap disse a todos, abaixe suas armas. Mas Capitão Ruivo tentou argumentar, mas foi imediatamente desligado. Scarlet, faça o que eu disse. O boné gritou para seus soldados. Vocês idiotas não podem ver. A seringa contém o veneno. Se exposta, mesmo estar nas proximidades mataria a todos nós. Além disso, não há como. Esses bastardos humanos levariam um de seus companheiros como refém. Até para salvar a própria pele. O garoto parece ser inocente. Ao ouvir que a seringa continha o venom, a multidão ao redor deles imediatamente se dispersou. Ashton não sabia que esse venom era, mas a julgar pela reação de todos, não era algo que deveria estar tão perto dele. Inicialmente, Ashton estava planejando se desassociar do ambiente, limpando as suspeitas que estavam sobre ele e se livrando dessa bagunça. Mas parecia que não era mais uma opção. Além disso, Ashton estava um pouco intrigado sobre o que era essa coisa de venom. Afinal, ele nunca tinha visto uma coisa dessas antes. Além disso, se a coisa pudesse assustar tantos lobisomens, então definitivamente era algo que Ashton gostaria de colocar em suas mãos. Bem, é isso. Estou farto dessa porcaria. Ashton cerrou os dentes em frustração com a situação. Quanto mais ele queria ajudar os humanos, mais eles continuavam testando seus limites. Primeiro os escravos e agora este homem. Ele estava sendo gentil depois de saber que havia um humano lá. Mas isso foi até Ashton saber que o homem estava se entregando a algumas coisas não tão boas. Inferno, quanto mais ele sabia sobre como os humanos realmente eram, mais ele parecia entender por que diabos eles estavam sendo tratados como uma praga no planeta. Além disso, por mais que ele não quisesse colocar as mãos no humano, ele precisava limpar seu nome ali mesmo. Ou então Deus sabe o que a amante faria com ele desta vez. Oi, você não viu de onde eu estava vindo? Ashton murmurou severamente. Cala a boca, garoto. O homem estava em pânico quando seu aperto no pescoço de Ashton ficou cada vez mais forte. Apenas me tire daqui então eu vou deixar você ir. E eu pensei que eu fosse o único idiota aqui. Ashton murmurou para si mesmo. Antes de agarrar a mão do homem e plantar a parte de trás de sua cabeça bem em seu nariz. Ninguém lá esperava que Ashton fizesse algo assim. O homem cambaleou e foi forçado a dar alguns passos para trás. Assim que o terrorista estava longe de Ashton, o resto da tripulação pulou no homem, forçando a seringa para fora de sua mão antes de amarrá-lo usando algemas e correntes de metal. Ashton achou que era o melhor momento para ele sair. No entanto, havia um par de olhos, ainda sobre ele. Espere. Você não vai a lugar nenhum ainda. As garotas com arco e flecha rosa pararam Ashton antes que ele pudesse sair de lá, não até que o capitão diga o contrário. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 103. Gostaria de se juntar a nós?
Nos minutos que se seguiram, Ashton não tinha ideia do que estava acontecendo lá. Mas pelo que viu, pôde inferir que as coisas não terminariam em boas condições para o homem. Quanto ao que era o Venom, Ashton não tinha ideia. Os oficiais especiais, como se referiam a si mesmos, já haviam confiscado a seringa antes mesmo de ele ter a chance de usar a detecção na seringa. No entanto, depois de ver como todos ao seu redor reagiram ao saber que a seringa continha veneno, provavelmente era uma substância bem conhecida. Assim, Rose deveria ser capaz de lhe dizer o que era. Mas no momento, Ashton tinha algumas outras coisas com que se preocupar. A duração de sua habilidade, alteração, estava se esgotando rapidamente. Em cerca de 5 minutos, seu rosto voltaria automaticamente à sua forma original. Se ele não saísse de lá antes disso, não havia como esses oficiais acreditarem em qualquer coisa que ele tivesse a dizer. Afinal, quem acreditaria em alguém que pudesse mudar de rosto com um estalar de dedos? Se alguma coisa, esses oficiais especiais suspeitariam mais dele e provavelmente o levariam sob custódia. Isso era algo que Ashton não podia permitir que acontecesse. Mas havia pouco que ele poderia ter feito. A garota portadora de arco chamada Mia já havia lhe dito que ele não sairia de lá antes de falar com o capitão, o homem das facas. Não que eu me importe de sair com vocês, mas vocês não acham que me algemar só para uma reunião é exagero? Ashton murmurou sacudindo as correntes em suas mãos. Você sabe que de ter um civil inocente é uma ofensa punível, certo? Você pode ir para a cadeia por isso. Ou pelo menos ser multado. Você não é considerado detido até aí a menos que você esteja dentro de uma delegacia de polícia. Mia respondeu e começou a soprar um chiclete em sua boca. Não é, idiota. Ashton balançou a cabeça e renunciou ao seu destino nas mãos do tempo. O que mais ele poderia ter feito? Afinal, todos eles eram de nível 30 ou superior. Ele mal conseguia lutar com um cara de nível 15 ou talvez um de nível 20. Como ele deveria enfrentar todos eles sozinho? Só de pensar nisso era suicídio. Felizmente, suas estrelas pareciam estar brilhando um pouco mais. No momento seguinte, o chamado capitão de seu esquadrão, finalmente se dirigiu em sua direção depois de colocar o homem para dormir. Por que ele está algemado? O capitão perguntou a Mia assim que viu as algemas na mão de Ashton. Eu estava preocupado que ele fugisse. Não que eu me importasse de ver seu traseiro feio tentando fazer isso. Mia respondeu com um tom sarcástico em sua voz. Se você estava preocupado com ele fugindo, você deveria ter acorrentado as pernas dele. Não as mãos. Capitão Nate suspirou pesadamente enquanto balançava a cabeça. Tire as correntes dele. Eu já sei que ele é inocente. Como você sabe disso? Ashton não pôde deixar de perguntar. Mas ele não estava curioso sobre isso nem nada. Ele só queria saber se o homem tinha algum tipo de habilidade de detecção de mentiras. Porque se ele fez então o menino ele estava fudido. Quando você trabalha nessa linha por tempo suficiente, você sabe quando alguém está mentindo ou não. Por exemplo, aquele cara terrorista estava tentando o seu melhor para te pegar nessa bagunça. E eu nunca vi um humano fazer isso. Antes da... O capitão continuou, na verdade, eles geralmente fazem o oposto. Além disso, eu posso ver as faixas de escravos em volta do seu pulso. Os humanos nunca trabalhariam com alguém que tivesse escravos humanos. Então, é apenas uma simples dedução. Droga, ele é bastante observador. Se eu não tivesse os bandos de escravos, eu estaria fodido de verdade. Ashton sorriu aliviado. Ele tinha feito tudo isso por impulso, mas no final do dia, suas ações impulsivas o salvaram. Por mais estranho que parecesse, Ashton estava tão agradecido a Duncan e Daniela por assinar o contrato de escravo, que ele realmente os deixaria comer alguma coisa esta noite. Então eu posso ir? Ashton perguntou ao capitão enquanto esfregava os pulsos para aliviar o fluxo de sangue lá. Você pode, mas antes disso, eu tenho algo que eu gostaria de falar com você. Claro. Como posso ajudar? Eu gostaria que você se juntasse a nós. Uá! Dizer que a sugestão de Capo deixou bastante perplexo seria um eufemismo. Este homem queria alguém que ele mal conhecia em sua equipe. Sério? Parecia que ele não era o único que estava perplexo de qualquer maneira. Mia teve uma reação semelhante à dele. O que você está falando? Ela quase gritou com o capitão. Nós mal conhecemos esse cara pelo amor de Licaon. Cala a boca, Mia. Capa apontou um dedo para ela e ela imediatamente obedeceu.
Eu também não te conhecia quando te recrutei, não é? Então, o que vai ser, senhor? Vince. Apenas Vince. Ashton respondeu apressadamente, eu ficaria feliz em ajudá-lo, mas como você pode ver, sou apenas um estudante. O que posso fazer para ajudá-lo? Vamos apenas dizer que há alguns lugares onde nem nós, como a Força Especial de Resposta a Terrorista, podemos entrar. Lugares como a academia. Suponho que você esteja ciente da morte de 3 alunos durante o exame de classificação. Ashton assentiu com a cabeça. Sim, como foi feito pela resistência, gostaríamos de investigar a academia. Mas há um pequeno problema nisso. Não podemos entrar na academia sem a permissão da diretora e, por algum motivo, ela não está nos permitindo. Mia entrou na conversa. Isso, juntamente com seu envolvimento passado com os humanos, nos faz suspeitar que ela possa ter algo a ver com o ataque. E é por isso que eu gostaria de ter alguém do nosso lado investigando o local. Alguém que não precise de permissão para entrar na academia. Cap terminou de explicar seu raciocínio. Então, você gostaria de nos ajudar? Ashton estava perdido em seus pensamentos. Por um lado, era uma oportunidade perfeita para desorientar a investigação enquanto fazia parte da equipe. Além disso, se ele jogasse bem, ele também poderia ter uma vantagem sobre o diretor. Afinal, ele seria capaz de incriminá-la por isso. Em suma, era uma oportunidade boa demais para deixar passar. Mas se ele concordasse imediatamente com isso, poderia parecer suspeito também. Isso é muito para assimilar. Você se importaria se eu levasse algum tempo para tomar a decisão? Ashton finalmente respondeu depois de alguns minutos. Claro, leve o tempo que quiser. Aqui, você pode entrar em contato comigo neste número para nos informar sobre sua decisão. O capitão lhe entregou suas informações de contato. Você pode sair agora, e tente não se meter em outra confusão. Os outros capitães podem não ser tão tolerantes quanto eu. Vou manter isso em mente. Ashton sorriu e saiu correndo dali. A duração da habilidade, Alteration, estava quase acabando. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 103. Você gostaria de se juntar a nós? Nos minutos que se seguiram, Ashton não tinha ideia do que estava acontecendo lá. Mas pelo que viu, pôde inferir que as coisas não terminariam em boas condições para o homem. Quanto ao que era o Venom, Ashton não tinha ideia. Os oficiais especiais, como se referiam a si mesmos, já haviam confiscado a seringa antes mesmo de ele ter a chance de usar a detecção na seringa. No entanto, depois de ver como todos ao seu redor reagiram ao saber que a seringa continha veneno, provavelmente era uma substância bem conhecida. Assim, Rose deveria ser capaz de lhe dizer o que era. Mas no momento, Ashton tinha algumas outras coisas com que se preocupar. A duração de sua habilidade, Alteração, estava se esgotando rapidamente. Em cerca de 5 minutos, seu rosto voltaria automaticamente à sua forma original. Se ele não saísse de lá antes disso, não havia como esses oficiais acreditarem em qualquer coisa que ele tivesse a dizer. Afinal, quem acreditaria em alguém que pudesse mudar de rosto com um estalar de dedos? Se qualquer coisa, esses oficiais especiais suspeitariam mais dele e provavelmente o levariam sob custódia. Isso era algo que Ashton não podia permitir que acontecesse. Mas havia pouco que ele poderia ter feito. A garota portadora de arco chamada Mia já havia lhe dito que ele não sairia de lá antes de falar com o capitão, o homem das facas. Não que eu me importe de sair com vocês, mas vocês não acham que me algemar só para uma reunião é exagero? Ashton murmurou sacudindo as correntes em suas mãos. Você sabe que de ter um civil inocente é uma ofensa punível, certo? Você pode ir para a cadeia por isso. Ou pelo menos ser multado. Você não é considerado detido até aí a menos que você esteja dentro de uma delegacia de polícia. Mia respondeu e começou a soprar um chiclete em sua boca. Não é, idiota. Ashton balançou a cabeça e renunciou ao seu destino nas mãos do tempo. O que mais ele poderia ter feito? Afinal, todos eles eram de nível 30 ou superior. Ele mal conseguia lutar com um cara de nível 15 ou talvez um de nível 20. Como ele deveria enfrentar todos eles sozinho? Só de pensar nisso era suicídio. Felizmente, suas estrelas pareciam estar brilhando um pouco mais. No momento seguinte, o chamado capitão de seu esquadrão, finalmente se dirigiu em sua direção depois de colocar o homem para dormir. Por que ele está algemado? O capitão perguntou a Mia assim que viu as algemas na mão de Ashton.
Eu estava preocupado que ele fugisse. Não que eu me importasse de ver seu traseiro feio tentando fazer isso. Mia respondeu com um tom sarcástico em sua voz. Se você estava preocupado com ele fugindo, você deveria ter acorrentado as pernas dele, não as mãos. Capitão Nate suspirou pesadamente enquanto balançava a cabeça. Tire as correntes dele. Eu já sei que ele é inocente. Como você sabe disso? Ashton não pôde deixar de perguntar. Mas ele não estava curioso sobre isso nem nada. Ele só queria saber se o homem tinha algum tipo de habilidade de detecção de mentiras. Porque se ele fez então o menino ele estava fodido. Quando você trabalha nessa linha por tempo suficiente, você sabe quando alguém está mentindo ou não. Por exemplo, aquele cara terrorista estava tentando o seu melhor para te pegar nessa bagunça. E eu nunca vi um humano fazer isso. Antes da... O capitão continuou, na verdade, eles geralmente fazem o oposto. Além disso, eu posso ver as faixas de escravos em volta do seu pulso. Os humanos nunca trabalhariam com alguém que tivesse escravos humanos. Então, é apenas uma simples dedução. Droga, ele é bastante observador. Se eu não tivesse os bandos de escravos, eu estaria fodido de verdade. Ashton sorriu aliviado. Ele fez tudo isso por impulso, mas no final do dia, suas ações impulsivas o salvaram. Por mais estranho que parecesse, Ashton estava tão agradecido a Duncan e Daniela por assinar o contrato de escravos, que ele realmente os deixaria comer alguma coisa esta noite. Então eu posso ir? Ashton perguntou ao capitão enquanto esfregava os pulsos para aliviar o fluxo de sangue lá. Você pode, mas antes disso, eu tenho algo que eu gostaria de falar com você. Claro. Como posso ajudar? Eu gostaria que você se juntasse a nós. Uá! Dizer que a sugestão de Capo deixou bastante perplexo seria um eufemismo. Este homem queria alguém que ele mal conhecia em sua equipe. Sério? Parecia que ele não era o único que estava perplexo de qualquer maneira. Mia teve uma reação semelhante à dele. O que você está falando? Ela quase gritou com o capitão. Nós mal conhecemos esse cara pelo amor de Licaon. Cala a boca, Mia. Capa apontou um dedo para ela e ela imediatamente obedeceu. Eu também não te conhecia quando te recrutei, não é? Então, o que vai ser, senhor? Vince. Apenas Vince. Ashton respondeu apressadamente. Eu ficaria feliz em ajudá-lo, mas como você pode ver, sou apenas um estudante. O que posso fazer para ajudá-lo? Vamos apenas dizer que há alguns lugares onde nem nós, como a Força Especial de Resposta a Terrorista, podemos entrar. Lugares como a academia. Suponho que você esteja ciente da morte de 3 alunos durante o exame de classificação. Ashton assentiu com a cabeça. Sim, como foi feito pela resistência, gostaríamos de investigar a academia. Mas há um pequeno problema nisso. Não podemos entrar na academia sem a permissão da diretora e, por algum motivo, ela não está nos permitindo. Mia entrou na conversa. Isso, juntamente com seu envolvimento passado com os humanos, nos faz suspeitar que ela possa ter algo a ver com o ataque. E é por isso que eu gostaria de ter alguém do nosso lado investigando o local. Alguém que não precise de permissão para entrar na academia. Cap terminou de explicar seu raciocínio. Então, você gostaria de nos ajudar? Ashton estava perdido em seus pensamentos. Por um lado, era uma oportunidade perfeita para desorientar a investigação enquanto fazia parte da equipe. Além disso, se ele jogasse bem, ele também poderia ter uma vantagem sobre o diretor. Afinal, ele seria capaz de incriminá-la por isso. Em suma, era uma oportunidade boa demais para deixar passar. Mas se ele concordasse imediatamente com isso, também poderia parecer suspeito. Isso é muito para assimilar. Você se importaria se eu levasse algum tempo para tomar a decisão? Ashton finalmente respondeu depois de alguns minutos. Claro, leve o tempo que quiser. Aqui, você pode entrar em contato comigo neste número para nos informar sobre sua decisão. O capitão lhe entregou suas informações de contato. Você pode sair agora, e tente não se meter em outra confusão. Os outros capitães podem não ser tão tolerantes quanto eu. Vou manter isso em mente. Ashton sorriu e fugiu de lá. A duração da habilidade, Alteration, estava quase acabando. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 105, Veneno. 2. Ao mesmo tempo, as ordens do Enigma chegaram ao novo local de Donovan, a capital, DG. No entanto,
Não parecia que ele estava satisfeito com as ordens dadas a ele. Considerando que ele rasgou a carta em 100 pedaços antes de jogá-los na lareira para queimar. Espere, espere, espere. Quanto tempo eu devo esperar? Ele gritou de frustração antes de fazer um buraco na parede. Neste ponto, Disa veio correndo para a área de estar da mansão que lhes foi atribuída pelo rei. A primeira coisa que ela notou foi a mão de Donovan que ainda estava presa entre a parede. Ela imediatamente foi até lá e o ajudou a sair, apenas para ser esbofeteada no rosto por ele. Arg! Esta não foi a primeira vez que Donovan levantou as mãos para ela. Na verdade, desde que decidiram abandonar a amante, Donovan vinha fazendo sexo com ela todos os dias. Ainda assim, seu amor por ele a tinha cegado. Ela não conseguia ver que para ele ela era apenas uma ferramenta com a qual ele às vezes tinha momentos de prazer. Fora isso, Disa não significava merda nenhuma para ele. Especialmente porque ele não tinha nenhum uso para ela. Qualquer uso que uma prostituta de rua não pudesse cumprir. Disa lentamente se levantou, mas desta vez antes que ela pudesse dar um passo em sua direção, Donovan olhou para ela com sede de sangue. Dentro de uma fração de segundo, Disa sabia que algo tinha irritado Donovan além de qualquer limite. Ela apenas ficou congelada a seus pés quando Donovan começou a caminhar em direção a ela. O medo a envolveu como nunca antes. No entanto, ela tinha certeza de que os sentimentos que ela estava sentindo não eram reais, mas uma invenção. Afinal, ela nunca teria medo de Donovan. Ela o amava demais para isso. Pelo menos a habilidade deles ainda está funcionando, ele murmurou antes de cair na cadeira, liberando Disa das garras de sua habilidade recém-adquirida. Mas a habilidade pode ser a única coisa funcionando dentro deste maldito sindicato. A habilidade que Donovan recebeu era uma das 5 habilidades mais raras de todos os tempos. A marca do medo era uma habilidade. Mesmo os lutadores e magos mais habilidosos tinham dificuldade em combater. Afinal, era uma habilidade que lentamente se arrastou até o oponente quando eles perceberam o que estava acontecendo. Eles já estavam muito profundos nos efeitos da habilidade. E bastou para a habilidade ativar foi um momento de contato físico. Pode ser um aperto de mão, um tapa ou até mesmo um contato sexual. Enquanto as peles entrarem em contato umas com as outras, o medo dominaria a mente do outro ser. Donovan estava dependendo dessa habilidade quando disse que domaria a amante. Uma vez que ela estivesse em suas garras, ela nunca seria capaz de escapar dele. Mas seus planos falharam miseravelmente. Donovan esperava que os nobres pudessem matar Ashton durante o exame e fazer com que parecesse um acidente. Com Ashton fora de cena, o coração da senhora pertenceria a ele. No entanto, as mesas foram viradas para eles com mais força do que ele já tinha visto antes. Não só aqueles tolos não foram capazes de matá-lo, mas eles também acabaram morrendo. Como seu plano de primeira classe falhou, Donovan emitiu uma recompensa pela cabeça daquele bastardo, mas até agora, nem isso parecia estar funcionando para ele. Ele esperou e esperou, mas como nada saiu da recompensa, apesar de várias tentativas, Donovan decidiu acabar com a vida de Ashton. No entanto, o enigma imediatamente interrompeu seus planos. Depois, ele foi instruído a esperar, enquanto eles descobriam algo. A espera foi excruciante e ele também estava preocupado. Apesar de contar tudo sobre Ashton, eles ainda o viam como uma criança. Esse foi o pior erro deles. Donovan sabia, independentemente do que o enigma pensava sobre o tempo estar do lado deles, na verdade estava do lado de Ashton. Afinal, o crescimento que Ashton mostrou nunca tinha sido visto antes. Quanto mais tempo eles lhe dessem, mais forte se tornaria. No entanto, o enigma parecia ter esquecido seu aviso ou simplesmente não se importava com seus planos. O enigma tinha apenas uma agenda neste momento, para eliminar qualquer ameaça ao trono. Desde que, Donovan deixou claro que ele não iria matar a senhora e domá-la em vez disso, seu uso para Donovan estava desaparecendo rapidamente. Por isso, ele estava repetidamente sendo instruído a ficar em silêncio. Enquanto por outro lado, não era como se eles tivessem esquecido da amante também. Com Donovan não mais ao seu lado, ela deveria ter sido um alvo mais fácil de assassinar. Afinal, Donovan era sua espada e seu escudo. Sem ele, ela estava mais vulnerável, assim como uma criatura ferida. No entanto, uma criatura noturna também era mais perigosa quando estava ferida. Assim, o enigma não estava dando nenhum passo apressado para se livrar dela. Eles tinham que criar um plano adequado primeiro. Para isso,
Todos os membros estavam testando os limites de sua inteligência. Ainda assim, não importa o tipo de plano que eles inventassem, seus planos acabaram sendo rejeitados pela cabeça da mesa. A essa altura, até os membros estavam ficando frustrados. No entanto, o diretor deixou claro que eles queriam um plano perfeito. Se o chefe pudesse encontrar erros em seus planos, então a senhora também poderia. E caso sobrevivesse, ela não hesitaria antes de lançar um ataque à capital sozinha. Isso também daria às outras nações uma oportunidade maravilhosa de invadir seu reino e reivindicar seus prêmios de si mesmas. Assim, o plano para eliminar a amante tinha que ser perfeito. O que, para desgosto do chefe, nenhum deles foi capaz de oferecer até agora. Além disso, havia pessoas dentro do Enigma que ainda não confiavam em Donovan. Então ele não foi incluído nesse processo de planejamento. Mesmo assim, a hora de agir contra a patroa estava se aproximando. No ano seguinte, a amante seria morta e a ameaça ao trono não existiria mais. Não importa se o rei gostaria ou não. Ao mesmo tempo, dentro da academia. Venom, onde diabos você ouviu esse termo? Rose perguntou brincando a Ashton. Eu suponho que você não está planejando fazer alguns, está? Pare de jogar. Se você quer dinheiro em troca de informações, é só me dizer quanto. Ashton murmurou em aborrecimento. Oh, boia. Você feriu meus sentimentos. Você acha que eu só vou incomodá-lo por dinheiro? É assim que você acha que sou humilde? Eu não sou prostituta por dinheiro. Rose murmurou em um tom dramático exagerado enquanto apertava o peito. Sim. Você deveria ter se juntado a uma aula de teatro. Ashton balançou a cabeça. Você vai me dizer ou não? De repente, Rose ficou em silêncio. Pelo menos ela parecia como em segredo ela estava falando com Lucifer. Ela só queria ter certeza de que Ashton estava pronto para ouvir o que ela estava prestes a dizer a ele. Apenas uma vez que ela recebeu o sinal verde dele, ela respondeu à pergunta de Ashton. Diga-me, boia, quanto saber sobre como nosso mundo e nós, lobisomens, vampiros e mortos-vivos, viemos a existir? Ashton abriu a boca para responder, mas logo a fechou. Em seus 16 anos de existência, nunca ouviu alguém falar sobre o que realmente aconteceu na Terra. Tudo o que ele sabia era que algum tipo de vírus apareceu no planeta e transformou mais da metade da população global nas criaturas que agora residem no planeta. No entanto, ele não tinha ideia de onde diabos esse vírus veio ao mundo em primeiro lugar. Ele virou seu olhar sem noção para Rose, que estava escorrendo sangue como de costume. Não faço ideia, hein? Deixe-me dar uma pista. Rose sorriu e apontou para o teto. O teto. Ashton murmurou em sua confusão. Às vezes você realmente me faz questionar minha sanidade. Pense além. Espere. O espaço. Rose assentiu antes de engolir o resto do sangue, mais como uma rocha espacial, um meteorito. Agora você pode querer se perguntar, como o vírus sobreviveu no espaço ou, mais importante, por que não foi queimado ao entrar no planeta? Atmosfera. Certo? Para ser honesto, nada disso sequer passou pela mente de Ashton. Ainda assim, ele acenou com a cabeça. A resposta é bem simples. Não foi um fenômeno natural. Ou, em outras palavras, alguém projetou intencionalmente aquele meteoro como meio de espalhar o vírus no momento em que entrou na atmosfera do planeta. Espere o quê? Aliens, existem, boia. Rose disse com um sorriso no rosto. Aliens que ficaram entediados quando a humanidade alcançou alguma aparência de equilíbrio. Então eles decidiram agitar as coisas e jogaram uma pedra neles. Mas eles não queriam que a humanidade fosse exterminada completamente. Então eles deu a eles uma arma para se livrar do vírus e da criatura que evoluiu, graças ao vírus. Ela continuou, essa arma se chamava Venom. Não é um veneno, mas uma arma química que, se usada corretamente, poderia ter eliminado as criaturas que evoluíram devido ao vírus. Infelizmente para eles, antes que pudessem chegar à substância precisava transformar o veneno na arma mais letal. Os mutantes, como costumavam nos chamar, os dominaram completamente. E eles decidiram fugir em vez de ficar e lutar. Ashton completou a frase. Mas como você sabe tudo isso? De que outra forma? Um dos alienígenas me contou. Você conhece um alienígena? Você também. O que? Ashton ficou perplexo. Ele nunca tinha conhecido um alienígena, mas então ele clicou. Lucifer. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.
Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, solem irmãos.